O naftaleno, que é o C10H8, figura abaixo, ele deu o desenho para você, foi super bonzinho, super dócil, frequentemente colocado em guarda-roupas para evitar infestações de traças e baratas. Sim, é a naftalina. Quando tratado com ácido sulfúrico concentrado, resulta na formação de vários isômeros. Aí começa o Paranauê. Ele não deu a reação. Ele falou que você vai colocar isso aqui com ácido sulfúrico concentrado. Mas pera aí, gente. Naftaleno são dois anéis aromáticos conjugados. Eu sei que se eu reagir um composto aromático com ácido sulfúrico concentrado, né, em meio do próprio, é uma autocatálise isso inclusive, em meio do próprio ácido sulfúrico, eu vou ter uma sulfonação, tá? Que é aquela substituição eletrofílica aromática que acontece no anelzinho aromático. Nesta sulfonação, o que vai acontecer? Eu vou substituir um desses Hs aqui por um grupo SO3H, que é o grupo que vai sair daqui. Ele quer saber quantos isômeros monossubstituídos podem ser formados nessa reação. Ou seja, eu posso substituir várias vezes, mas se eu trocar só um hidrogênio por um grupo SO3H, quantas possibilidades eu tenho? Aí os empolgados vão falar assim, eu tenho 10 possibilidades mesmo, porque eu tenho 10 hidrogênios. Possibilidades matemáticas você tem, mas quantos compostos diferentes, quantos isômeros você vai formar? E aí, nesse caso, eu estou falando de isomeria plana, isomeria de posição. Quantas posições distintas eu vou ter? Bom, o que eu posso pensar? Eu posso colocar o cara aqui. Primeira opção. Beleza? Se eu colocar esse cara aqui, ou colocar, vou marcar para você ver em corzinhas, ou colocar esse cara aqui, dá no mesmo. Porque tipo, é só girar a molécula nesse sentido aqui, concorda? Fazer assim. Mas se eu girar a molécula assim, essa posição equivale a essa. E equivale a essa daqui também. Eu posso girar a molécula assim, girar assim, eu chego no mesmo lugar. Lembra que o anel aromático é plano. Então eu consigo girar que eu chego na mesma posição. Beleza? Tem um eixo de simetria ali. Beleza. Show. Então aqui, nessa situação, eu consigo ter esse Paranauê. Essa posição que eu botei o SO3H aqui, que vale essas em azul. Até botar o SO3H aqui, fica mais legal de entender. Vamos fazer diferente, vou desenhar embaixo. A outra opção que eu tenho, vê se você concorda comigo, que não é igual à primeira, é ligar o SO3H aqui agora, por exemplo. Lógico, essa reação forma água também, tá, gente? Só para poder lembrar da reação para você, que é a sulfonação. Se eu botar esse cara aqui, é diferente, porque aqui eu tinha SO3H na extremidade, tipo assim, a um carbono de distância do outro anel. Aqui eu tenho SO3H a um carbono de distância do outro anel, vizinho. Só que se eu pegar essa molécula e fizer isso com ela, essa posição aqui é equivalente à de cima. Se eu pegar essa molécula e fizer isso com ela, essa posição aqui é equivalente. E essa aqui também vai ser. Ou seja, das posições dos 8 hidrogênios que eu tinha ali, tá? Dos 8 Hs que eu tinha possíveis de colocar, eu só vou ter, na verdade, duas possibilidades, que são dois isômeros diferentes, que é ou na beiradinha ou em cima, para ficar mais fácil de você entender. Nessa situação aqui, então, a resposta correta é a letra B. E tem um nome esses isômeros, tá? Eu chamo de, esse cara aqui é o alfa, a posição alfa são as posições de cima, e as posições laterais eu chamo de posições beta. Isso tem a ver com o seguinte, pessoal, só para dar uma recordação e uma aprofundada para você. O naftaleno, quando ele vira um radical, uma ramificação, ele vira a ramificação naftil. Eu posso ter o alfa-naftil, se for na parte axial, que eu falo, né, na direção dos eixos, ou o beta-naftil, se for na direção horizontal, que eu chamo de direção equatorial. Então eu tenho só dois isômeros possíveis aqui, se eu substituir um hidrogênio por um
grupo sulfônico, né? Que é o SO3H. Não é uma questão simples, porque você teria que pensar nessa questão de girar a molécula para ver se é a mesma coisa ou não, tá? E tinha várias pegadinhas no meio, então cuidado, cuidado. Dá para cobrar esvaziamento de posição de várias maneiras diferentes e a OSJF fez isso de um jeito brilhante, tá? A resposta é letra B.